Bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria de falar hoje sobre teoria da conspiração. Primeiro, antes de tratar sobre algo, nós precisamos definir o que é esse algo. Antes de tratar sobre o objeto, precisamos definir o objeto da nossa exposição. Pois bem, o que é teoria da conspiração? Podemos definir a teoria da conspiração como uma explicação para um evento ou série de eventos ou uma teia de eventos, tá? Com base de que a causa deve ser obscura ou secreta, tá? Geralmente, para o teórico da conspiração, se alguma coisa acontece no mundo, essa coisa necessariamente tem que ter uma causa obscura. Geralmente, com uma conspiração, ou uma seita, ou uma cabala, tá se organizando para causar tal evento. Não estou aqui, antes que me julguem, negando que realmente possa haver uma elite secreta, uma elite poderosa que coordene, tá, a direção dos governos do país de todo o mundo, praticamente. Tá? E isso daí eu não apenas concedo, como eu acho extremamente provável e como já disse em muitos vídeos meus. Basta ver, por exemplo, o meu vídeo sobre Jack Sland até ao choque Nixon, tá? O próprio sistema monetário é uma prova de que deve existir realmente uma elite muito poderosa que influencia política e economicamente o mundo inteiro. E como católico eu até julgo isso uma necessidade teológica, porque o anticristo, como também eu disse no meu vídeo sobre certeza sobre o anticristo, ele necessariamente tem que alçar ao poder global com o auxílio de organizações mundialistas que já existem desde o final da Segunda Guerra Mundial, pelo menos. Tá? Isso daí é para evitar que qualquer retardado venha fazer graça nos comentários. E como eu sei que a maioria das pessoas que divergem de mim não ouve o vídeo todo, tá? Como isso ficou muito provado no vídeo sobre o Cardio Rampolla, que inclusive é o que me influenciou a fazer esse vídeo aqui. Mas vamos à seguinte pergunta. Por que tradicionalistas, e quando eu falo tradicionalistas é no sentido amplo, pode ser as pessoas da comunidade Ecclesia Dei, tá? Que também inclui os Montfortianos, o pessoal da Montfort, por exemplo, inclui os lefrevistas, sejam eles da Fraternidade de São Pio X, como também da Resistência, e também os sedevacantistas, tá? Porque eles se apegam tanto, no geral, a teorias da conspiração. Como eu disse, nem toda teoria da conspiração é falsa, tá? Muito pelo contrário, diversas teorias da conspiração já se confirmaram ao longo do tempo. A mais recente é com respeito à flaudemia que ocorreu aí, tá? E claro, quando eu digo isso, não estou dizendo que a doença em si mesmo existiu. Eu mesmo peguei 2 vezes, tá? Mas
É fato que digamos assim, o suposto medicamento preventivo, que eu vou evitar usar o nome aqui, foi uma experiência, tá, realizada em série, ou seja, fizeram as pessoas de cobaia humana em série, e também que muitos medicamentos que realmente são eficientes contra as doenças e que muitos disseram que não foram. Isso tá tudo bem, tudo isso foi provado o contrário, tá? Nesse caso, os teóricos da conspiração mostraram razão. O problema é quando usam da conspiração para explicar tudo, tá? E aqui estou no âmbito já eclesiástico. Eu nego que existe uma crise na igreja, por exemplo, não nego, tá? Não nego. O que não falta são diversas declarações heterodoxas de diversos padres e diversos membros da hierarquia, tá? Isso não nego. Inclusive, já adianto, tá? Eu sou da tese de Cassitiaco, então... Mas não uso esse canal para difundir isso. Nem vejo isso como meu papel, inclusive. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Por que muitos tradicionalistas acham que podemos julgar alguém só pelo fato da pessoa ser heterodoxa, somente pelo fato da pessoa dizer coisas estranhas, somente pelo fato da pessoa fazer declarações ambíguas, já devemos, veja bem o uso da palavra, somente por causa disso já devemos supor que a pessoa pertença à maçonaria. Vocês acham que isso é algo justo, sim ou não? Devemos acusar a pessoa de pertencer à maçonaria só porque ela faz declarações, tá, que não agrada aos ouvidos católicos? Vamos dar um exemplo. Imagine se alguém resolvesse acusar uma pessoa de pertencer a alguma facção criminosa. Com base em quê? Em nada, digamos assim. É porque a pessoa não vai com a cara dela, tá? E com base em quê? Palavras de terceiros. Ela ouve uma conversa assim: olha, fulano fez isso para cicrano, que coisa mais feia. Eu não me surpreenderia se essa pessoa fizesse parte de tal facção. Aí a outra que ouve, dentro das suas elucubrações, chega à conclusão de que a pessoa que ela não gosta faz parte de uma facção criminosa e resolva publicar em redes sociais, aqui e acolá, tá? Dizendo com ela certa, tá, de que aquela pessoa pertence à facção criminosa, etc. Vocês acham que isso seria justo ou não? É algo a se pensar. Agora, você julgar que uma pessoa faz parte da maçonaria ou do Partido Comunista, ou seja o que for, tá? Somente com base em rumores, vocês acham que isso é justo? E não me adianto dizer, tá, que
não é rumor só porque está escrito em um determinado livro, tá? Inclusive, até me marcaram em uma publicação de um perfil aí no X, mostrando a suposta prova de que Rampola fazia parte da maçonaria. Era uma thread do X ali, né? Antigo Twitter. Com base em vários nadas. Tá? Por quê? Porque o Monsenhor Inés João teria comunicado ao Francisco José que Rampola pertence à maçonaria. Aí depois começa a citar vários nomes, começa a envolver o nome do Aleister Crowley no meio. Aliás, é uma estratégia bem típica do teórico da conspiração que quer confirmar o seu viés, né? Citar vários nomes de peso para reforçar a força da sua teoria. E no final vem a carteirada aqui. É um livro, tá? Que você com certeza não leu. Meus amigos, comigo a coisa não funciona assim. E já disse isso no outro vídeo, vou dizer aqui. Para confirmar que alguém pertenceu à maçonaria, livros não bastam. Tá? Livros não bastam. O livro apenas, no máximo, vai me confirmar que existem rumores. É só isso. Existem rumores que fulano foi maçom. Ok? Isso é uma confirmação? Não. Apenas diz que o rumor existe. Tá? Mas, como eu sei que muitos têm que de 2 dígitos, eu vou explicar. A acusação de que um clérigo, tá, foi maçom é extremamente grave. Tá? É no nível pior do que eu dizer que uma pessoa aleatória pertence a uma facção criminosa. É pior, muito pior. Seja pela dignidade eclesiástica da pessoa acusada, seja também pela gravidade do grupo ao qual supostamente pertenceria, a maçonaria no caso, tá? Ou ao Partido Comunista. Porque tem gente que gosta de dizer que tal e tal clérigo é do Partido Comunista, com base que em nada. Somente em rumores. Se isso está em um livro, não venham me dizer que é prova. Não é prova. Se algo só está em um livro e as notas de rodapé do livro só falam de um outro livro ou de então que a loja maçônica tal tem inscrição de fulano, isso não é prova. Na melhor das hipóteses, o que há aí é um rumor. Na melhor das hipóteses, tá? O máximo. Quem diz que livro é prova, tá? Não sabe o que é prova. Não sabe o que é prova. Para que algo seja confirmado como prova, tem que ter documentação oficial, autêntica, tá? Não adianta dizer que existe. Tem que mostrar a fotografia do documento como tal, tá? Um exemplo de livros que tem realmente provas é o 1964, O Elo Perdido, tá? Cuja imagem vocês estão vendo aí. Esse livro, ele realmente contém provas. Ele não se limitam a meras citações e meras referências em notas e rodapé. O livro realmente tem fotografias ou documentos para provar o ponto dele. Isso sim é um trabalho extremamente bem feito, tá? Que realmente prova ao que se propõe.
Agora, vir com um livro, tá? Que só tem umas notinhas ou outra, uma citaçãozinha ou outra, que só fica jogando nomes assim a esmo, tá? Quase que numa verborragia. Isso não prova nada, tá? Por exemplo, quer provar que Rampolla é maçom? Coloque fotografias dos documentos autênticos. Coloque cartas autógrafas escritas por Rampolla enquanto maçom, tá? Por exemplo, carta dele para maçom tal, congratulando, chamando de irmãos, assinando com aqueles 3 pontinhos ali, tá? E também fotos do seu paramento, das suas insígnias, foto dele paramentado como maçom. Quer provar que Rampolla foi maçom? Tem que ter tudo isso, tá? Quer provar que o Ângelo Roncalho foi maçom? Tem que ter tudo isso. Testemunho de terceiros não vale. Não importa se é padre, se é não sei o quê. Se for das palavras de terceiros, isso não é prova. Isso é rumor. Rumor. Mero rumor. E rumor não prova nada. Tá? A mesma coisa de Bonini. Ainda que o Bonini é um caso mais complicado, porque de fato tem alguma e outra evidência, tá? Mas mesmo Bonini não há provas definitivas, tá? E portanto é temerário também chamá-lo de maçom, tá? Nem o Bonini eu sou capaz de dizer que ele foi maçom. Por mais que ele tenha praticamente destruído a missa, tá? Criando a missa nova, eu não sou capaz de chamá-lo de maçom. Creio que até aqui a coisa tenha ficado clara. Aqui eu não faço mais do que uma chamada ao pensamento mais realista e equilibrado. Muitos tradicionalistas, por exemplo, gostam de culpar... que termo eu posso usar aqui? Eu vou usar o que o Dom Williamson usava, tá? Os pedestres do Mar Vermelho. Por todo o que acontece nesse mundo. Tudo. Tá? Basicamente é negar o livre-arbítrio humano, tá? Ou pelo menos de tentar reduzir a culpa, a sua própria culpa com relação ao seu próprio pecado, tá? Eu fiz besteira, é culpa deles. É basicamente assim que funciona a cabeça dessa gente, tá? Para eles não existe livre-arbítrio, para eles as pessoas não pecariam se não fosse esse grupo. Tudo seria as mil maravilhas, tá? Alguns até chegam ao cúmulo, tá? De dizer que eles são incapazes de se converter. Eles negam toda a teologia, tá? Para ficar mergulhado nessa teoria, como se tudo isso importasse. Aliás, é como se tudo o que acontece no mundo girasse em torno desse grupo. Eles negam a própria teoria histórica católica. É isso que essa gente faz. Tá? É claro que eu tenho a minha opinião particular sobre essas coisas, mas que eu não vou expor aqui porque eu não sou idiota, tá? Mas vocês perceberam aqui que há um exagero da parte deles, né? E tudo baseado no quê?
num livro chamado Complô contra a Igreja, do Maurice Pinet. O livro contém inúmeras imprecisões históricas, inúmeras imprecisões teológicas, tá? Dentre outras coisas. Basicamente, o livro chega a dizer, por exemplo, tá, que o único erro do bigodista austríaco que governou a Alemanha foi a sua agressão imperialista, tá, e não o que estava fazendo dentro do próprio país. Lembrando que o governo do bigodista é totalmente anticatólico, como o próprio Papa Pio XII denunciou. E entre Pio XII e alguém que usou um pseudônimo para escrever um livro cheio de imprecisões históricas, tá? O autor com certeza não sabe sequer a distinção entre a contingência e o que é necessário, porque ele quer colocar diversas bulas contingencionais, bulas, digamos assim, temporárias, como algo dogmático. E digo aqui, eu nem discordo todo do livro, tá? Talvez até concorde com a maioria do seu conteúdo, mas há muitos pontos nesse livro aí que são extremamente problemáticos e que faz aumentar e muito o número de bigodistas no meio tradicional, tá? Justamente porque essas pessoas não sabem interpretar as coisas, elas não estudaram, entendeu? Nem filosofia, nem moral, nem nada. Então ficam dogmatizando um livro mal escrito, tá? Totalmente panfletário, apesar de ser razoavelmente extenso e com muitas imprecisões. Tá? Pode ver que as citações que o autor coloca ali são todas muito recortadas. O que nos leva a concluir com tudo isso, tá, é o seguinte: o pessoal que segue a tese do Rampolla, maçom, ou que fulano é maçom, cicrano é maçom, eles seguem o que nós podemos chamar de silogismo invertido, tá? Método silogístico invertido. Eles primeiro colocam a conclusão e ficam procurando as premissas, tá? Para provar a conclusão. Eles não fazem do modo correto ao buscar a conclusão por meio das premissas. Eles fazem o inverso. É uma filosofia de viés. Eles querem provar o seu viés ao invés de querer provar a verdade. E vejam aqui que para muitos eu sou até muito radical, tá? Para muitos eu sou muito radical. Mas mesmo o que chamam de radicalismo, na verdade, é apenas uma coerência dentro daquilo que eu busco dentro do realismo. Não devemos sustentar qualquer posição nossa, seja lá qual for, por meio de um viés e por meio de teorias baseadas em autores, tá? Só porque esses autores disseram algo que a gente gostaria de ouvir, porque é muito radical, eu vou chocar as pessoas, etc. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Devemos buscar a serenidade, devemos buscar o realismo.
devemos ser sim céticos, tá? Com a esmagadora maioria das coisas que estão fora da revelação e do magistério da igreja. Que o Rampolla foi maçom ou não está dentro da revelação divina, está dentro do que o magistério da igreja ensina? Não, então dane-se, tá? Por razão de caridade, eu digo que ele não o foi. Porque é preferível estar do lado de um príncipe da igreja a estar do lado de teóricos malucos, desequilibrados, como a gente vê muito pela internet. Tá? A mesma coisa com se devemos crer que tudo que a gente vê é realmente uma conspiração dos P10 do Mar Vermelhos e outras coisas. Ah, mas tal santo disse isso, por mais que seja santo, não é algo infalível. Mas tal Papa tomou medidas, etc e tal. Bem, foram medidas circunstanciais que não implicam o magistério da igreja. Então, meus amigos, saibamos distinguir bem aquilo que é contingente e aquilo que é necessário, aquilo que é acidental e aquilo que é essencial, aquilo que está em potência e aquilo que já está em ato. Infelizmente, a maioria dos ditos católicos nacionais não sabe distinguir essas coisas. Eles não sabem fazer analogias. Muitos deles caem em um univocismo doentio e radical. Não sejamos assim. Sejamos, digamos assim, equilibrados, mas equilibrados no sentido de que devemos ser realistas, ponderados, e devemos colocar a caridade em tudo. Eu sei que muitos vão querer me xingar, vão me chamar de liberal, vão me chamar de morno, mas dane-se, tá? Eu tenho mais com que me preocupar do que com comentários desequilibrados, malucos. E certamente, se essas pessoas tivessem trabalho e boleto para pagar, não estariam preocupados com essas coisas. Fique com Deus e até um próximo vídeo.